O que as minhas testemunhas devem falar lá no processo? O que é importante que eu mostre para o juiz para o convencimento dele? Aí, meu amigo, isso vai depender dos pedidos que foram apresentados e dos pedidos que foram contrariados pelo requerido. Eu trouxe aqui os pedidos mais comuns das ações de divórcio e de separação, para a gente poder navegar sobre eles. O primeiro pedido mais comum, e esse pedido não tem como não ser feito, né, ele é intrínseco, todo mundo que entra com uma ação de divórcio pede para que seja decretado o divórcio. Isso é um pedido, né? Como que você prova que o seu cliente tem direito ao divórcio? Você precisa provar para o juiz que houve um casamento. Então a prova, ela é eminentemente documental. Sobre esse fato aqui, ó, sobre o casamento, você não vai produzir prova em audiência. Você não vai levar uma testemunha para o juiz que fala, ah, sim, as partes são casadas. Não, o juiz quer o documento, a certidão de casamento. Para você ter esse pedido acolhido, basta que você prove a existência do casamento. Ó, o juiz está aqui. Então, esse tipo de pedido, ele não tem interferência nenhuma na audiência, que ele se prova documentalmente, tá bom? Mas vamos imaginar um segundo tipo de pedido, partilha de bens, tá? Dependendo daquilo que se alega na inicial ou na contestação, há pontos controvertidos que são diferentes. Vamos imaginar que surge o seguinte ponto controvertido. Bom, a parte autora pede a partilha de um determinado bem, mas na contestação o requerido fala, não, esse bem não é meu, não está nem registrado no meu nome. E aí lá na réplica a parte fala, não, esse bem é sim do casal, porque ele foi comprado com esforço comum e ele só foi registrado no nome da mãe do requerido, da sogra do requerido, justamente para frustrar a partilha. Pode ser que esse seja um ponto controvertido, mas esse ponto, veja bem, ele envolve o interesse de um terceiro que não participa do processo. Muito provavelmente essa discussão aqui você vai ter que levar para uma outra ação, uma ação declaratória de simulação, uma ação de declaração de propriedade, enfim. Mas vamos imaginar um outro ponto controvertido. Um determinado bem móvel, tá, não foi relacionado na inicial, mas ele pertence ao casal e deve ser partilhado. Imagine então, lá na petição inicial, o autor pede a separação e fala que tem uma casa para partilhar. A parte requerida vem na contestação e fala, olha, além dessa casa, a gente tem também 10 barras de ouro que nós compramos com esforço comum. E essas barras de ouro têm valor econômico que tem que ser partilhado. Veja, isso é um fato. A existência dessas barras de ouro vão ter que ser provada. Se não há documento com relação a isso, a prova vai ser o quê? Testemunhal. Você vai ter que levar perante o juiz testemunha que fala, não, eu lembro sim, eu vi quando eles compraram, eles me mostraram a barra de ouro, de fato, eles pagaram esse valor para a barra de ouro, eu conheço o cara que vendeu. Você vai ter que produzir provas efetivamente que mostrem que a razão está com você naquele fato. Lembra que a prova sempre se refere a um fato, tá? Um outro pedido muito comum, alimentos. Dentro da ação de divórcio, muito provavelmente vai haver pedido de alimentos para um dos cônjuges, tá? Quais são os pontos controvertidos mais comuns quando a gente está falando de alimento? Possibilidade e necessidade. Imagine então que o cônjuge de autor pede para que o requerido seja condenado a pagar R$ 5.000 de pensão por mês. E aí o requerido vem e fala, olha, eu não tenho condições, eu ganho R$ 3.000, como que eu vou pagar uma pensão de 5? Aí você vai ter que levar testemunhas para o processo para provar que ele pode pagar 5 e não 3, como ele está alegando, tá? Essas testemunhas vão falar sobre fato, onde que ele trabalha, quanto que ele ganha, quais são as despesas dele, enfim, são testemunhas que vão falar sobre o ponto controvertido específico. E aqui eu fiz questão de frisar, já que a gente está falando de alimentos, né, que houve uma recente decisão do STJ, e eu vou liberar essa decisão para aqueles que estiverem lá no meu canal do Telegram, uma decisão que mais ou menos disse o seguinte, aquele cônjuge que foi o responsável pelo fim do casamento por conta de uma traição, ele perde o direito aos alimentos. Tá? Então imagina, eu cometo traição frente à minha esposa, ela descobre, entra com uma ação de divórcio, eu peço alimentos para mim, porque é ela que me sustenta. Tá? O STJ diz que não,
Você, que foi o responsável pelo fim do relacionamento por conta da traição, você não pode pedir pensão alimentícia, tá? Eu vou juntar esse acordo lá no meu canal do Telegram. Se você não tá no meu canal do Telegram, você precisa estar. Por quê? Porque lá eu vou disponibilizar esse mapa mental que você está vendo na tela e vou disponibilizar também esse acordo do STJ, tá? Esses são os pontos controvertidos mais comuns. E é efetivamente isso que você deve provar. Você sempre vai olhar para o ponto controvertido, a prova desse fato é documental ou é testemunhal? Se for testemunhal, é a testemunha que você tem que levar. E olha, eu sempre recomendo para os meus alunos, conversa antes com a testemunha, porque às vezes a parte te fala assim, ó, não, sobre a capacidade financeira do meu ex, aquela testemunha sabe tudo, ela trabalhou com ele, ela conhece a realidade dele, e aí chega lá na hora, ela não sabe nada. E aquele fato que você tinha que provar, você acabou não conseguindo provar. Conversa sempre antes. Atrela cada testemunha a cada ponto controvertido. Possibilidade e necessidade. Quem que vai falar? Fulano, fulano e fulano. Você já vai com todo o esquema pronto e montado para a audiência, que com toda certeza você vai evitar muita surpresa, tá bom?